Ok, gravando? Então vamos lá, gravando. Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao meu escritório, bem como a esse tema. Para quem ainda não me conhece, eu sou Tarsis Braga. Eu faço parte de algumas ordens iniciáticas. Trabalhei durante muito tempo na área sacerdotal de algumas religiões. Atualmente eu estou estudando 8 anos. É um curso oferecido por uma dessas grandes religiões. Eu estou no quarto desses 8. E é uma religião que é bastante conhecida, expressiva, porém polêmica aqui no nosso país. Não podia faltar minha presença lá. Quem me conhece sabe, fica a dica. E também faço parte de 2 institutos de parapsicologia, ou seja, apaixonado por ocultismo. Amo esse conteúdo que eu trago para vocês. E hoje nós vamos entrar no quarto ponto de sabedoria, no quarto ponto de conhecimento deste tema. Vocês chegaram na primeira parte, gente. Então sejam bem-vindos. Para quem ainda não conhece meus vídeos, está me vendo pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, não deixa de olhar os vídeos anteriores, muito conteúdo ocultista lá para você estudar, para você aprender, para você pôr em prática. Para você que já assiste meu canal, já tem bastante tempo e não se inscreveu ainda, se inscreve, gente. Me ajuda a aumentar essa fraternidade que inclusive você faz parte. Fica a dica. Não esqueçam de deixar seus likes. Gostei dos vídeos, deu certo, estudei, consegui colocar em prática em casa. Like para mim no vídeo, comentário para mim. Eu vou ficar feliz de saber disso. Surgiu alguma dúvida, coloca que eu vou te ajudar a gravar personalizado para você. Bem como, gente, não deixem de continuar compartilhando, igual vocês têm feito, de continuar fazendo com que eu tenha pessoas iguais a vocês, interessadas em estudar, interessadas em aprender, interessadas em praticar, para fazer parte desse canal como uma fraternidade. Essa indicação de vocês que é importante, como se fosse para entrar numa ordem iniciática. E me sigam no Instagram, @TarcisNephilim, com PH e M no final. Sem mais delongas, qual é o quarto ponto de conhecimento, o quarto ponto de sabedoria deste tema? O que é a abjuração? A abjuração, ela é um conjunto de conhecimentos iniciáticos que servem para se proteger de criaturas ou criações malignas, bem como das suas investidas. Então, gente, o que é a abjuração em si? Ela é um conjunto de conhecimentos, ela é um aglomerado de práticas iniciáticas que servem para sempre que você estiver lidando com uma criatura maligna ou quando você estiver sendo vítima de um ataque delas, como é o caso descrito nos vídeos anteriores lá do vampirismo, você ter como se proteger, você ter como combater. E isso é a abjuração. Então, esse conjunto de conhecimentos possui diversas escolas de mistério, devido aos diferentes pontos de vista culturais das nações onde eles eram praticados. Então, o que acontece com a abjuração, gente? Tal como a maioria das ordens iniciáticas que nós podemos perceber, poxa, vamos dar um exemplo clássico aí. Para quem gosta da cultura egípcia, nós sabemos que tem a maçonaria dos ritos egípcios e a Rosa Cruz, que é uma ordem em si,
que tem essa carga semântica egípcia. Rosa Cruz Amorque, aliás. Falo porque tem diferença de Amorque para Áurea, mas nós sabemos disso. Então, vejam que maçonaria sempre vai ser maçonaria, por mais que ela tenha esse rito egípcio, ela vai ser praticada como maçonaria. E Rosa Cruz sempre vai ser Rosa Cruz. Por mais que tenha esses conhecimentos egípcios, são diferentes. Apesar das práticas em si serem muito parecidas, terem a mesma finalidade, o ponto de vista cultural é diferente de um para o outro. E não ia ser diferente com a abjuração. Fica a dica. Dependia de onde estava sendo praticado. Falei, inclusive, nos vídeos anteriores, o caso dos árabes e os judeus. Os sufistas apontavam as forças cósmicas como se fossem gênios, aonde o Dijin era o do bem e o Efrit, aquele mais maligno. E lá, no caso dos hebreus, eles tinham essas forças que eles chamavam de anjos. Os anjos cabalísticos eram do bem e os daimons da Goécia eram os malignos. Entendem? Então, saibam fazer essas analogias para entender o que quer dizer. A cereja do bolo, gente, aqui, está em entender que os povos da antiguidade já praticavam faculdades cósmicas com o intuito de se proteger. Sabe que esse conceito é muito antigo. Que tudo que você for pesquisar, todo o conteúdo, sabe que hoje é visto como mitologia, mas que a gente sabe que tem muito conhecimento iniciático ali da antiguidade, essas práticas já constavam lá. Vou dar um exemplo para vocês. Os gregos que iam se aconselhar com os oráculos antes das guerras, o que eles estavam fazendo? Tinham seres malignos atacando eles. Nota, pessoas realmente querendo derrubá-los, às vezes forças que essas pessoas invocavam antes de ir para a guerra para derrubá-los, e eles queriam se defender, iam lá no oráculo, quero saber como é que vai ser minha sorte nessa guerra, o que eu tenho que fazer para me proteger. Nota que essas práticas de abjuração já existiam. Outro exemplo, para quem gosta do meu material cabalístico, para quem gosta dessa parte da teurgia cabalística, eu trago aqui Moisés quando competiu com os magos no Egito. Ele foi lá para conversar com o rei, com o faraó. Olha, eu preciso que você liberte meu povo. Não vou libertar. Ah, é? Então agora eu vou começar a mostrar os poderes que eu tenho acesso. Nesse momento, se vocês lerem a Bíblia, vocês vão perceber que o faraó mandou chamar um monte de magos do Egito e olhou para Moisés e falou: Moisés, isso aí que você faz, eu tenho gente aqui que faz. Então nota que aí havia um combate do bem contra o mal, envolvendo forças cósmicas propriamente ditas, e que os antigos já mostravam isso pra gente, que isso já existe há muito tempo. Fica a dica. Outro exemplo cabalístico, ali bíblico, para você poder acompanhar, Balaão assumindo que não tinha poderes cósmicos para competir com os servos de Deus, do Deus de Israel. Então, quem foi Balaão? Balaão era um mago que ele era muito conhecido naquela época bíblica, lá na antiguidade. Ele tinha várias faculdades cósmicas despertas e as pessoas sabiam disso. E ele era bem respeitado. E aí, certa vez, um rei procurou ele, falou: olha, está surgindo esse povo aí do Deus de Israel, e eles vêm bem fortes, e eles usam faculdades cósmicas também. E eu preciso que você nos auxilie. E Balaão olhou e falou: olha, gente, esses camaradas aí, eles têm práticas lá relativas à teurgia, aos anjos, que eu não vou ter como interceder por vocês, não vou ter como lutar com eles. Entendem o que eles praticam, essa abjuração que eles praticam,
é capaz de subjugar qualquer coisa que eu vá fazer. Eu não tenho como pegar uma força benigna e pedir para ela destruir alguém que está fazendo bem. Não vai acontecer. Olha a cabala na prática aí, né? Olha nós entendendo aquilo que se passava da forma correta. E trago também mais um exemplo do Davi usando a força da sua fé, ou seja, elevando a sua vibração contra Golias. Eu não sei se vocês se lembram dessa passagem na Bíblia, mas quando Golias chegou para combater Israel e Davi se pôs na frente, Golias riu, Golias gargalhou, jogou equipamento no chão, falou: quem é você, menino? Olha o meu tamanho para o seu, olha as minhas armas para a sua. E Davi olhou para ele: quem é você? Eu sou o servo do Deus de Israel. Eu sou dotado de faculdades cósmicas. Eu tenho anjos do meu lado. Você deveria estar com medo. No final, vocês sabem o que aconteceu, né? Como é que foi a queda desse gigante. Inclusive, gente, tem uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês que gostam de ocultismo, vale muito a pena. Esse incidente, né, foi escolhido pelo Concílio de Nicéia, ou seja, pelos romanos que organizaram a Bíblia para a fundação da Igreja Católica Regular. A gente sabe que nesse momento eles tiraram alguns livros da Bíblia para retratar um período. Nota, um momento retratando todo um período. E que período que é esse? É o período que mostra Davi crescendo, expulsando mais 4 gigantes, né, que eram Néfilins, que sobraram do dilúvio, e eram irmãos de Golias. Então tem um livro que narra sobre isso, que você pode acompanhar Davi desde a infância, quando ele chegou em Canaã, até quando ele vira um homem adulto e por que ele se tornou rei, sabe? Vocês conseguem ter essa noção. Para quem quiser se aprofundar nesse conhecimento, ele faz parte de um livro apócrifo, ou seja, de um desses livros retirados da Bíblia pelo Concílio de Nicéia, chamado o Livro de Og. Lá você vai acompanhar Davi da infância à vida adulta, como eu falei, e entender como ele virou rei, a importância que teve essa figura para o povo hebreu, né? Porque lá vai mostrar as lutas contra os gigantes, vai mostrar o tanto de sufoco que ele passou para tirar os gigantes daquela terra, bem como você vai poder ver ele sendo auxiliado pelos anjos o tempo todo, enquanto enfrentava os gigantes e conquistava a suposta terra prometida. Ou seja, nesse livro mostra ele lutando com esses gigantes e usando a teurgia na prática ali. Acredito que até por isso que ele foi tirado da Bíblia pelo Concílio de Nicéia. Quero lembrar a vocês que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia pelo Concílio de Nicéia exatamente porque se tratava de anjos, de forças cósmicas, né? Fica a dica. E por que eu disse suposta terra prometida, tá, gente? Para não gerar nenhuma distorção quanto a esse conhecimento. Suposta terra prometida não por uma questão de território ou da própria Canaã. A importância, a gente não estava na terra em si, em Canaã, e naquele pedaço de terra, mas sim porque ali moravam os últimos gigantes, filhos daqueles Néfilins, que existiram, que conseguiram sobreviver ao dilúvio, né? Então, o que acontece? Olha, eu e minha cola, hein, gente? Não fiquem nervosos comigo, vocês sabem que eu prefiro esse método e tem dado certo. Que cabalisticamente, né, representava a terra como um todo. Então essa terra prometida, gente, esse incidente, esse termo terra prometida era o quê? Não era um pedaço de terra, não era Canaã, mas era o globo terrestre livre desses últimos gigantes que sobraram, desses últimos Néfilins que sobraram,
que tinham muita força, que muitos eram malignos, aterrorizavam os humanos, como era descrito lá no incidente de Noé. Então, o que acontece? A terra prometida ela tinha esse intuito, que quando saíssem esses gigantes ia ter a paz. A gente sabe que não foi bem assim, mas aconteceu. Essa é a simbologia, a verdadeira simbologia da Cabala. Irmão Tarsis, mas não temos paz ainda. Você acha? Imagina se gigantes tivessem sobrevivido e pudessem te subjugar o tempo todo, te escravizar o tempo todo. Eu acho que seria pior do que você vive hoje, né? Dá para parar para pensar? Então fica a dica. Vamos dar sequência aqui nesse ponto de conhecimento, nesse ponto de sabedoria. Porém, eu como praticante da teurgia, né, assumido inclusive, já disse diversas vezes aqui no canal que a teurgia é a arte de se relacionar com os anjos. Ou seja, gente, ela serve para tudo. A teurgia, ela não tem faculdades cósmicas só para você se defender do mal, só para você saber como combater o mal. Ela tem faculdades cósmicas para você prosperar. Sabe, nota que isso não envolve o mal. Ela tem faculdades cósmicas, por exemplo, para você ter uma capacidade de observar o mundo como um todo, de enxergar tudo que está acontecendo nas coisas, de acessar às vezes memórias universais, como é o caso dos teosofistas e as memórias akáshicas. Então nota, a teurgia ela serve para tudo, entendem? Já a abjuração, além de ela ser mais recente, pois ela nasceu na Idade Média com cavaleiros católicos, pasmem-se vocês, foi lá que nasceu a abjuração, separou apenas as práticas de proteção e as virtudes. Então, o que é essa abjuração? Foi quando alguns grupos que tinham como interesse combater necessariamente o mal, literalmente, e se proteger do mal, literalmente, começaram, ao invés de praticar uma relação estreita com os anjos que serviam para tudo, dedicar as suas vidas a praticar apenas aquilo que servia para se proteger e para combater o mal. E assim, eles podiam defender também os outros, dentro das suas igrejas, né, dentro das suas religiões. Na época era uma religião só, que a gente sabe, né, que era mais forte, por isso que nasceu com ela. Mas é essa a questão. Essa é a diferença entre teurgia e abjuração. Uma serve para tudo, a outra separou só esses conhecimentos de se proteger. Para um quarto ponto de sabedoria, um quarto ponto de conhecimento, que pergunta como nos protegermos, já fica a dica de porque eu comecei por aqui, né, gente? Na próxima parte, ou seja, na segunda parte desse ponto de conhecimento, desse ponto de sabedoria, vocês vão saber como a abjuração surgiu. Eu vou falar para vocês das origens da abjuração, quais foram os seus pioneiros, ou seja, quem foram os primeiros a praticar a abjuração. Vou dar referências históricas para vocês. Vocês sabem que eu sempre gosto de dar histórias, exemplos reais, que vocês possam ver, que quando vocês pesquisem, vocês encontrem provas de que é verdade. Então, eu vou passar isso para vocês, quem foram esses pioneiros e quem pratica a abjuração ainda nos dias de hoje, gente. Existem. Mudou muita coisa no formato, mas existem, sabe? Além dos teurgistas iguais a mim, existem pessoas que praticam só esses conhecimentos. Só mudou a forma, o mundo evolui, né? Então, gente, chegando nesse ponto, eu peço para vocês, não deixa de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito.
sabe? Assistam os vídeos anteriores para você poder compreender como chegamos nesse tema, como chegamos nesse quarto ponto de conhecimento, esse quarto ponto de sabedoria. Não deixem de deixar likes em todo o vídeo que vocês gostarem, gente. Sabe, isso me permite acompanhar, saber que vocês estão gostando, sabe, bem como ter engajamento na plataforma. Comentem sempre. Tive uma melhora, irmão Tarsis, depois que eu comecei a assistir seus vídeos, eu tive insights, comecei a estudar de uma outra forma, comecei a ler a Bíblia e a entender de uma outra forma. E aí quando eu fiz minhas meditações, minhas orações, que nem a irmã Jacinta aqui do canal, eu comecei a acessar faculdades. Eu vou ficar feliz de saber, então comenta para mim, dúvidas, comenta para mim. Compartilhem, gente, continuem fazendo essa força para nós termos sempre os melhores inscritos nesse canal, sempre as pessoas que realmente assistem os vídeos, que gostam de estudar, sabe, que põem em prática nas suas casas e fazem isso sair da teoria e virar prática, meu objetivo principal. E não deixem de me seguir lá no Instagram, @TarsisNeflin, com PH e M no final. Gente, até o próximo vídeo. Namastê e não perde não.